Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dando continuidade à nossa formação da obra missionária, dentro do estudo e da reflexão sobre São João da Cruz, hoje nós vamos refletir sobre o sistema da negação em São João da Cruz. Talvez assim, num primeiro momento, a gente fique um pouco impressionado. Mas como é que pode sistema de negação? Hoje nós estamos numa sociedade hedonista, as pessoas procuram prazeres momentâneos. Quanto mais prazer tiver e menos sofrimento, melhor. E isso entra em choque direto com o pensamento de São João da Cruz. Porque São João da Cruz quer nos oferecer não uma pequena alegria momentânea, quer nos oferecer algo superior. A felicidade que a união com Deus provoca em nós. Então é algo extraordinário o que Ele nos oferece. Só que justamente o caminho para se chegar a essa realização, ele é um caminho bastante árduo. O sistema místico de São João da Cruz, ele é importantíssimo para nós. O que é o sistema? É uma fórmula, é uma maneira que nós, estudando o que ele escreveu através das poesias, os conselhos que São João da Cruz colocou, nós vamos tirar 3 pontos, por isso também sempre ele segue uma trilogia, desde a Santíssima Trindade, depois fé, esperança, caridade, memória, entendimento e vontade, sempre é isso. Castidade, pobreza e obediência. Então, dentro desse sistema místico de São João da Cruz, nós temos o primeiro nível, é a negação de si mesmo. Lembrando aquela primeira fase da noite em que a pessoa, por sua própria força, quer seguir a Jesus, quer buscar essa vida nova, essa união com Deus que a criou à sua imagem e semelhança. Essa negação, ela nos leva à contemplação, que nós temos uma visão errada do que é a contemplação, e nós achamos que a contemplação é uma coisa parada. Não é. A contemplação, ela sempre nos leva ao dinamismo do amor, porque você descobre através de Jesus, pela contemplação, o que Jesus quer de ti, como que Ele quer que você seja de agora em diante. E é a partir dessa contemplação que nós chegamos à união, que é a união das duas vontades, a vontade de Deus com a nossa pequena vontade, que é uma vontade limitada, porque nós somos limitados. Essa união é a grande meta, é a felicidade que nós já poderemos ter aqui nessa vida, claro, não totalmente como vai nos acontecer na eternidade, se Deus quiser, mas já vamos vislumbrar a alegria, a felicidade da nossa consciência. Vamos estar com uma paz verdadeira na nossa consciência. Então, mostro aqui para vocês agora esse pequeno cartaz em que nós temos esses 3 movimentos. Primeiramente, a negação, que é ativo, é da nossa parte, é do uso da nossa liberdade, precisamos negar a nós mesmos. Depois, um segundo momento, é um momento contemplativo, em que você vai, através da oração, através da intimidade com Jesus, você vai descobrir o que Ele deseja de ti. E como consequência dessa contemplação, nós temos a terceira fase, que é a união. Mas é muito importante, caríssimos irmãos e irmãs, muito importante que a gente saiba que isso tudo é dinâmico.
Talvez lá na nossa infância nós tivemos um tipo de negação, um tipo de contemplação e um tipo de união. Hoje, na fase adulta, com mais consciência sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus quer de nós vamos ter um nível de negação maior, e São João da Cruz fala na negação até mesmo daquelas alegrias que a própria oração pode nos dar, que pode nos enganar, porque tem pessoas que, porque estão se sentindo alegres e contentes na oração, elas perseveram. Quando surge a primeira aprovação, a primeira dificuldade, essas pessoas não querem mais continuar. E vamos dizer, é fundamental para nós a perseverança. E a perseverança numa oração sistemática, aquilo que a gente insiste muito dentro da obra missionária. Essa contemplação, essa comunicação íntima com Jesus, evidentemente que vai nos levar à união. Nós temos também aqui os 5 movimentos importantes que vai aparecer em São João da Cruz. É uma espiritualidade altamente dinâmica, tanto que ele chega a comparar a relação da pessoa com Deus com o matrimônio. O nível mais elevado de união da alma com Deus é o matrimônio espiritual, e por isso existem 5 movimentos que estão muito relacionados com as obras que São João da Cruz escreveu. E esses 5 movimentos ele acontecem no ritmo da graça e da experiência. Primeiro é o dom de Deus, primeiro ritmo, o dom de Deus, que vai aparecer nos romances e nas poesias. Depois nós temos a opção teologal, que é a subida do Monte Carmelo. Opção teologal quer dizer, eu faço, eu busco, eu quero corresponder ao que o Senhor me pede. Terceiro movimento é a paixão de Deus. Às vezes a gente pensa assim, a minha paixão, o meu amor por Deus, né? Não, Deus já tem um amor impressionante. Nós vemos aí na paixão, morte e ressurreição de Jesus, a paixão. Às vezes a gente pensa só no aspecto do sofrimento que Jesus teve para nos salvar, que é real, mas essa paixão ela significa um amor incondicional que Deus tem por nós. Um quarto movimento é o viver de amor, que vai aparecer na obra do Cântico Espiritual. E o quinto nível, que seria o nível mais profundo, é a glorificação ou a transformação. A pessoa que vai obedecendo a Deus, que vai vivendo essa negação de si mesma, ela chega num ponto que ela se glorifica. Quer dizer, a vontade de Deus está acima da sua pequena vontade. Onde é que vai aparecer na obra de São João da Cruz, essa glorificação? Na poesia e depois no comentário, no livro da Chama Viva de Amor. A felicidade para São João da Cruz é crer que Deus nos ama. Crer que Deus nos ama é a fonte de toda felicidade. Por que isso? Por que será? A gente vê nos dependentes químicos, né, nós temos o nosso esquadrão da vida, que eles entram lá com vontade de se libertar da dependência química, né? O primeiro passo, vamos dizer, para eles ingressarem no esquadrão da vida é se libertar da dependência química. Mas eles vão, através do testemunho, da vivência espiritual dos outros irmãos que, vamos dizer assim, já estão mais adiantados no processo, eles vão se convencendo, vão negando a si mesmo, mas essa negação ela não é negativa, ela é positiva na realidade, porque você vai tirando tudo aquilo que não é de Deus
e vai colocando o amor de Deus no teu coração. E isso vai eliminando a escravidão que a dependência química produz. Isso aí é válido para não só para o dependente químico, mas para todo aquele cristão que deseja crescer na vida espiritual, obrigatoriamente ele vai ter que passar por essas etapas. Na realidade, o sistema místico ele é totalmente dinâmico e podemos dizer de forma aspiral crescente, né? As noites escuras vão acontecendo na nossa vida, as provações, nós vamos chegando até se encontrarmos, então, no definitivo com Deus, que será somente após a nossa morte na ressurreição. Mas é interessante que São João da Cruz fala que nós já podemos ter alguns deleites, algum sabor daquilo que nos espera na eternidade. Isso é muito interessante, né? Imagina se a gente conseguir essa união das duas vontades, da nossa vontade com a vontade de Deus, o nosso coração vai experimentar uma alegria que o mundo jamais poderá sentir ou jamais poderá nos oferecer. Essa negação, ela é sinônimo de libertação, mas não é uma libertação em nível só social ou só psicológico. É uma libertação profunda, a libertação dentro da alma. Esse seguimento de Cristo, o seguimento de Cristo, ele acontece através da oração, a meditação da palavra e da negação a si mesmo. Ele exige 3 elementos fundamentais. Exige a humildade, desapego e abertura. Vamos tentar ver aqui nesse esquema, né, como nós temos aqui. Vamos ver se tem possibilidade de nós pegarmos bem aqui a filmagem. Seguimento de Cristo exige 3 elementos: humildade, desapego e abertura. Vamos olhar a humildade. Humildade tem como consequência a fé, que vai purificar o nosso entendimento, que é uma das faculdades mentais que nós temos. Esse entendimento ajuda na vivência da obediência, que é um dos votos dos consagrados, e que no início da vida religiosa só existia a obediência. Hoje existem os outros votos de castidade e pobreza, né? Mas a obediência através da fé vai fazer que a gente valorize a presença de Cristo através do batismo e a revelação do Pai, que é o Criador de todas as coisas. Vamos repetir. Seguimento de Cristo exige humildade, tem como consequência a fé, que purifica o entendimento e nos ajuda na vivência da obediência. Muito bem. Outro elemento desse segmento de Jesus Cristo é justamente o desapego, também importante. O desapego às coisas, o desapego ao nosso próprio egoísmo, à nossa vaidade, nos leva como consequência à virtude da esperança. Aqui nós tínhamos a fé, aqui do desapego nós temos a esperança. Essa esperança irá purificar a faculdade mental da memória. Nossa memória vai ser purificada e vai nos ajudar na vivência da pobreza. Pobreza, o desprendimento das coisas materiais, ou poderíamos dizer até a verdadeira administração das coisas que nós temos na nossa vida. Aqui nós vemos a ação, né, de Jesus Cristo, que mostra para nós que nós temos que ser pobres para poder seguir
a Deus, seguir os mandamentos dele. Terceiro ponto que exige o seguimento de Cristo é a abertura. Abertura. Quer dizer, nós vivemos, fechamento seria o egoísmo, a autossuficiência. Abertura é a disposição de servir a Deus. Essa abertura tem como consequência o quê? A caridade, sermos fraternos uns com os outros. Essa caridade vai purificar a nossa vontade e vai nos ajudar na vivência da castidade. Aqui nós temos a ação direta do Espírito Santo. Então, na trilogia de São João da Cruz, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai nos ajuda e nos revela a sua vontade, nós vamos conhecendo através da humildade, vamos crescendo na fé e aumentando o nosso entendimento na grande virtude da obediência. O desapego, nós vamos ter a virtude da esperança, purificando a nossa memória e nos levando a viver a pobreza. Pobreza no sentido que nós esperamos em Deus. E finalmente a última, que é essa abertura, que tem como consequência a caridade, a vontade e que nos ajuda na vivência da castidade. Tudo isso que São João da Cruz acontece, nos fala, né, nessa sua trilogia, acontece dentro do dinamismo do amor. A Santíssima Trindade age em tudo. Então, não é Deus que toma a iniciativa, inclusive não fomos nós que pedimos para sermos criados, né? Foi Deus, na sua bondade infinita, que nos criou. Então, já começa por aí. E é justamente Ele que vai nos santificar. Nós vamos ser santificados pelo próprio amor de Deus. O que cabe a nós é essa abertura, né? O uso da nossa liberdade. Utilizarmos bem a nossa liberdade para nos abrirmos, então, à graça de Deus, para que aconteça realmente uma transformação na nossa vida. Então, a fé, a esperança e a caridade, ligadas, né, ao entendimento, à memória e à vontade, nos levam a uma vida renovada. Por isso que ele é um caminho difícil. Por isso que é um caminho difícil, porque é um caminho de negação de nós mesmos. A pobreza mesmo é o desprendimento, e podemos dizer que ela não tem um limite material, a pobreza. A pobreza, na realidade, é o despojamento, desapego para o serviço, para a missão. Por exemplo, nós estamos usando agora um meio de comunicação passado pela internet. Se nós não tivéssemos esse meio, nós não teríamos condições agora de estar se comunicando com vocês, ou com você que está nos assistindo agora, né? Então, a pobreza, ela é o desapego, mas também a utilização adequada de todos os meios que a ciência, que a tecnologia tem para nós levarmos essa palavra de Jesus. Bom, nós temos também, né, os 5 movimentos: o ritmo da graça e da experiência. No primeiro momento, a gente pode ficar um pouco preocupado, assustado com esse sistema de São João da Cruz. Já até pela própria palavra, negação, imagina. A gente até, quando brincava com os nossos colegas, quando a gente estava lá no interior, lá em Rosário do Sul, a gente dizia, tu é uma negação, né? Porque não sabia jogar futebol, ou não sabia estudar, se dava mal nas provas. Realmente tem um sentido bastante forte, pejorativo. Mas aqui em São João da Cruz, esse sistema, ele é um sistema favorável.
Por que se torna favorável? Porque é através da negação de mim mesmo que eu vou me abrindo à vontade de Deus, eu vou deixando que o dinamismo de Deus faça parte do meu dinamismo. Quando a gente fala em libertação, cura e libertação das pessoas, que existe todo esse esforço, né, que se coloca dentro da renovação e tal, a verdadeira libertação, ela é de nós mesmos. Essa é a verdadeira libertação. Porque o problema não está em Deus. O inimigo de Deus, ele nos tenta para ver se a gente desvia a nossa vontade, ou para nós relativizarmos a bondade de Deus. Mas quem é que toma as decisões erradas? Somos nós mesmos. Somos nós que tomamos essas decisões erradas. Então, esse radicalismo de São João da Cruz, ele passa a ser altamente benéfico no sentido que ele nos dá uma abertura total à graça de Deus para que ele possa nos transformar. Todos nós temos a possibilidade de sermos santos, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A diferença está no uso da liberdade. Como é que eu posso usar essa minha liberdade? Nós temos, inclusive, Santo Agostinho, que escreve uma parte da sua obra sobre o livre-arbítrio, que é um grande dom que Deus nos deu. Deus nos concedeu o livre-arbítrio para ter a certeza de que nós o amamos com toda a liberdade do nosso coração. E nós queremos amar a Deus com toda a força da nossa alma. Mas por isso eu preciso de uma oração sistemática, eu preciso muitas vezes passar por sofrimentos. Existem duas maneiras de você passar pelo sofrimento. O sofrimento por si, que é um sofrimento inútil, e um sofrimento oferecido. Imagina, se eu ofereço qualquer sofrimento, eu estou crescendo também nas virtudes. A ascese, né? A famosa ascese dos santos padres do deserto, e mesmo São João da Cruz, ele não é contra as penitências e a ascese. Isso aí vai ser a medida que cada pessoa vai encontrar para poder se santificar e abrir o seu coração para Deus. Então, nessa nossa formação, hoje nós vemos esse sistema de negação, que é muito importante, e até a gente pode fazer uma avaliação pessoal da nossa vida, para vermos assim, será que eu estou buscando a minha felicidade particular, ou eu quero a glória de Deus? Eu busco a glória de Deus. Isso é muito importante. Se eu buscar a minha felicidade particular, a minha alegria pessoal, e não jogar o meu coração na Santíssima Trindade, eu não vou ser feliz. Porque as coisas do mundo, elas têm uma alegriazinha assim, ínfima, muito pequena em relação à alegria, à felicidade que Deus nos dá. Grande abraço para vocês. Fiquem na paz de Jesus.